tradição escolar diz que quem corrige é o professor e que corrigindo ele ensina. Neste programa, organizado em duas partes, vamos analisar a revisão de textos de um ponto de vista diferente. Na primeira parte, mostraremos algumas situações de revisão de textos em sala de aula. E na segunda, assistiremos uma reunião de formação na qual as professoras do grupo referência discutem esse assunto. Agora eu vou ler pedaço por pedaço da carta para vocês acharem o que tá legal ou não, se tem que mudar ou não, tá bom? Vou começar. Alunos da Maria Angélica, recebemos a sua carta com muito carinho e queremos conhecer vocês. Até aqui, tudo bem? Agora eu vou ler esse daqui, ó. A gente estuda na creche central da USP, somos alunos da creche da Ana Lúcia. Espera um pouquinho. Nós estudamos na creche. Por que não pode? A gente estuda na creche central da USP, somos alunos. Por quê? Porque tá errado. Olha, então como que tem que ficar aqui, olha, esse pedaço? Tá assim, ó. A gente estuda na creche central da USP, somos alunos da Clélia e da Ana Lúcia. Como que tem que ficar? No começo, a gente pôs a gente, não é? Então, só que se a gente põe no começo a gente, até o fim a gente tem que pôr a gente, por causa que, senão, se a gente falar a gente e nós, vai ficar muito feio. Porque o resto tá tudo nós. Como pudemos observar, revisar textos não é privilégio de quem sabe ler e escrever. Essa atividade foi possível porque qualquer aluno é capaz de desempenhar o papel de revisor desde que lhe sejam dadas as condições para isso. A grande intenção nessa situação é mostrar como as crianças que ainda não sabem ler e escrever convencionalmente podem participar de uma situação comunicativa, né? Embora elas ainda não escrevam convencionalmente, elas podem articular o discurso para contribuir com o texto. Nós já estudamos um projeto Descobrindo o Brasil. Nele nós estudamos os índios, estudamos os negros e agora nós estamos fazendo o livro da nossa vida. Tem um monte de estudamos. Mas como que você acha que pode ficar esse pedaço? Nós estudamos o projeto Descobrindo o Brasil. Nele estudamos os índios e os negros. Os índios e os negros? Nele nós estudamos os índios e os negros. E agora nós estamos fazendo o livro da nossa vida. Tá tudo bem aqui? Tá. Agora eu vou começar a passar limpa essa carta que vocês ajudaram a corrigir pra gente colocar no envelope e no correio, tá bom? São Paulo, notícia. 17 de agosto de 17 de agosto. Recebemos a sua carta. Muito carinho, ficamos na... Espera um pouquinho. Também no seu computador, né? Esconde. Esconde. Cadê agora? Aqui, ó. É possível escrever uma carta com crianças de 6 anos porque elas estão muito em contato com esse tipo de texto, né? Elas sempre estão escrevendo, ou estou lendo junto com elas, ou elas estão escrevendo. E também é possível a revisão por conta disso, por conta desse contato que elas têm constantemente. Eu acho que essa atividade também teve um resultado bom, porque assim, nas etapas do projeto, eu pensei em várias situações em que as crianças pudessem ter contato com esse tipo de texto, que é a carta. Então, eu repertoriei as crianças com isso, para que elas pudessem sabendo como é que escreve a carta, como que redige. E também, ao longo do ano, as crianças estão muito em contato com a leitura, o que facilita, por exemplo, esses momentos de revisão, delas estarem observando esses aspectos no texto. Vamos ver agora uma outra situação de revisão utilizada pela professora Regina. Lembra a história que a gente gravou no outro dia, na outra semana? Eu levei para minha casa a fita, escutei e consegui, por enquanto, passar uma só para o papel. Eu trouxe essa história escrita, eu vou ler e nós vamos arrumando a história, tá bom? Tudo que vocês forem achando que precisa arrumar, a gente vai parando e vai arrumando, combinado? Era o Curupira conversando com as árvores e quando foi conversar com mais 2 árvores, e falou
quando disse ao vivo as 3 árvores, o Curupira, e ele pensou em assustar o caçador, quando ele disse, ah! E o Curupira falou coi ele, com seus dentes verdes, Curupira assustou o caçador, e o caçador saiu correndo, gritando. Se mudar e por ficarem firmes, fica melhor. Ah, aqui ficar firme, você acha que fica melhor ficarem firme? Tá. Ficarem firmes fica um pouquinho melhor. Eu não escutei. Ficarem? Firmes. Ficarem firmes, porque tem muitas árvores. É. Ah, tá certo. E depois, certo, Liana, vocês se falaram que tinha que mudar. Saiu correndo em velocidade. A velocidade não tem na história. Se a gente colocar velocidade, estraga, não dá pra ver o que é? Vai ficar feio. Fica feio? Como é que fala então de um outro jeito? Porque o Lucas quer dizer que ele saiu, né, Lucas, desesperado. Como é que a gente coloca? Saiu em desespero. Não, seguiu o conselho do Curupira e pernas pra quem te quero. Tá assim na história. É assim? O caçador seguiu o conselho do Curupira, saiu correndo e pernas pra quem te quero? E pernas Pra quem te quero. pra que... Regina, saiu correndo, tira. E pernas pra quem te seguiu o conselho do Curupira e pernas pra quem te quero. Não precisa do saiu correndo? Por que não? Porque pernas pra quem te quero já quer dizer saiu correndo. Ah, Em então grande velocidade. Então, Yara, eu tiro, saiu correndo. Saiu correndo. Então, o caçador seguiu o conselho do Curupira e pernas pra quem te quer. Para uma primeira revisão desse texto, eu achei que foi muito boa a atividade, achei que o grupo conseguiu, era bem isso que eu queria mesmo, eu queria que o grupo, esse reconto foi individual, não era uma coisa coletiva, não era do grupo todo esta fala, e eu trouxe justamente por isso, para ver se o grupo, como um coletivo, conseguia informações de cada um para reorganizar esse texto. E foi muito interessante. O que vimos até agora contraria as práticas habituais de revisão de texto na escola. Vejam o que a professora Rosângela comenta sobre este aspecto. Por que a gente está centrando a questão da revisão com crianças que ainda não produzem textos convencionalmente? Porque esta é uma capacidade que as crianças podem desenvolver paralelamente ao domínio do sistema alfabético. Então, quer dizer, quando você está trabalhando com a carta, você está centrando na coisa do discurso, porque aí todo mundo tem a ganhar. Aquela criança que já escreve convencionalmente e aquela criança que ainda não escreve convencionalmente. Quer dizer, isso a gente não pode perder de vista, porque o que acontece tradicionalmente? A gente primeiro ensina a ler e escrever, depois de muito tempo, as crianças vão de fato poder olhar para o seu texto como um objeto de estudo. Quer dizer, como eu olho para o texto como objeto de estudo, só depois que eu já sei escrever. Quer dizer, quando a gente está discutindo a questão da revisão do discurso, por que ela é tão importante, essa discussão, nesse momento? É que a gente está trabalhando com as crianças no sentido de que, paralelamente à compreensão do sistema, eles vão construindo uma outra competência, que é tão importante quanto a outra, que é de poder produzir textos e poder revisar textos oralmente. O ato de escrever exige que o autor se desloque de sua posição de escritor para leitor de seu próprio texto. E isso não é simples quando se está aprendendo a revisar. Vejam como a professora Márcia orienta seus alunos a revisarem uma nova versão onde se mudou o narrador de um conto conhecido. Quando a gente vai rever uma história, a gente pode rever um monte de coisas. Um monte de coisas. Só que hoje eu escolhi uma coisa só para a gente rever. E coloquei uns bilhetinhos nos textos. Mas nesse bilhetinho eu estou mostrando só uma coisa, só um problema no texto de vocês. Vocês precisam explicar melhor o trecho da história que
porque diz que o caçador não teve coragem de matar. Eu estava perguntando para o meu espelho, espelho meu, diga quem é mais bela do que eu, Branca de Neve. Então o caçador foi passear. Aí eu terminei. Eu sei que vocês não terminaram, mas aqui, ó, eu vou contar a verdadeira história. Um dia a Branca de Neve estava passando pelo parque para pegar algumas coisas para sua mãe. Certo. Ela não era madrasta da Branca de Neve? Como é que apareceu a mãe agora? Não. Você sabe o que é madrasta? Foi a Branca de Neve que foi pegar para a mãe dela. Pra mãe de quem? Da Branca de Neve. Mas ela não é madrasta da Branca de Neve? Quando a pessoa não tem mãe... Ah, sim, entendeu? agora Então, entendi. se ela tem madrasta, ela não tem mãe. Ó, eu vou dar uma outra folha para agora a gente começar a pensar. Tá. Deixa essa daqui aqui. Eu vou copiar aqui, só que aí depois eu vou mexer. E Tá. o que vocês vão contar, Ana? Como é que vai ser a história a partir daqui, ó? Para ela, porque senão não vai dar. Só que tem muita... Teve para Branca de Neve. Viu Branca de Neve em sua porta. Outra vez, Branca de Neve? Viu a menina em sua porta. Ai. Eu tinha de achar. Eu sou uma madrasta da Branca de Neve. Na verdade, eu não sou má. Eu vou contar a verdadeira história. Quando o caçador percebeu que ia ser pego, deu veneno para a Branca de Neve. Quando os anões chegaram, viu ela em frente de Este sua papel porta. de analista do já escrito permite ao aluno o controle da qualidade do conteúdo e da forma do texto. Aquele que escreve tem que ser quase ao mesmo tempo autor, leitor e revisor. Enquanto o aluno não sabe coordenar esses diferentes papéis, trabalhar em dupla ou trio pode ser uma boa solução. Quanto mais os alunos conhecerem o gênero, o conteúdo e o destinatário do texto que estão produzindo, melhores condições eles terão de produzir e revisar um texto. Vejam o que dizem a professora Flor e a professora Rosalinda sobre essa questão. Para realizar uma atividade como a de hoje, onde as crianças já incorporaram as características de um texto instrucional, é preciso considerar todo o trabalho realizado anteriormente, como a leitura de um texto onde as crianças vão aprender a jogar, a professora lê para eles, depois eles leem. Gente, ficou claro agora? Quem pegar esse texto vai conseguir entender e fazer o jogo? Vai? Continuando, só um ponto de cada vez. Tá bom aí? Não, Rodolfo? O que vai aqui então? Só um traço de cada vez. Muito bem. Tira o ponto e coloca um traço, é isso? Então vamos ver. Vamos ver então se ficou claro agora esse primeiro pedaço aqui? Vamos ver. No investimento que eu tenho feito desde o começo do ano, na leitura, na classe, como nos livros que eles levam para ler em casa, os textos que eles levam para ler em casa, eles já estão assim se apropriando dos textos e quando eles vão fazer a revisão ou quando eles vão escrever os textos, eles já estão usando a linguagem escrita mesmo. Então já não há tantas repetições quando eles escrevem. Eles tentam usar as palavras, o vocabulário já mais difícil do texto lido. Então, na verdade, está claro que o investimento que eu fiz desde o começo do ano, com leitura de bons livros, de bons textos,
está surtindo agora na hora de escrever esses textos e de revisar o texto também. Mas vocês acham então que eu deixo o encolhe ou tiro o encolhe? Tira! Aí, eu vou colocar esse aí também? Não! Por que eu não posso por aí? Nas histórias, não fala aí, depois fala depois aí. Não fala aí, então? Não. Tudo bem, Beatriz, a gente não usa aí mesmo. Então eu tiro aí e se encolhe. Nós vamos fazer a revisão do texto da Neuma, Thaís e da Pamela, tá? A professora vai colocá-lo na lousa e nós vamos deixá-lo bonitinho, gostoso de ouvir e de ler, certo? Vocês vão me ajudar. Um dia eles pediram a Tupã que desse felicidade. Fala, Rodolfo. Eles concedessem essa felicidade. Ah, faltou o quê? Lhes concedesse, né? Que lhes concedesse essa felicidade. E Tupã atendeu o pedido e deu o filho forte, sadio, bonito e inteligente. Vocês concordam que fica assim? E deu-lhe um filho forte, sadio e bondoso. Como? Deu-lhes Deu-lhes. Então vamos filho colocar aqui. forte, sadio e bondoso. Bruna, veja agora se ficou bom, se é assim que você queria. Bondoso. Mas a revisão acontece só depois do texto pronto? Não. Na verdade, o objetivo das atividades de revisão é que os alunos aprendam a integrar este procedimento ao próprio ato de escrever. Observem como a professora Valéria encaminha a revisão durante a produção do texto. Hoje, na hora da leitura, a professora trouxe uma notícia que saiu na revista sobre a nossa classe. Vocês estão lembrados quando o repórter Gilberto Nascimento esteve aqui e fez uma reportagem com vocês. E saiu essa semana a matéria, eu vou agora ler. Alfabetização. Com a palavra. Projeto do governo recupera alunos de 4ª série que não sabem ler nem escrever. Gilberto Nascimento. O projeto estava em estudos e o ministro tornou prioritário depois da publicação da reportagem Ensino Reprovado na edição de Isto É, de 10 de maio, que denunciou a aprovação automática de alunos de 5ª e 6ª séries que não leem nem escrevem. Como David, muitos estudantes vinham sendo aprovados mesmo sem aprender. Alguém tem alguma sugestão de como é que a gente pode estar iniciando essa carta? Fala, Bruno. Poderia assim ser projeto do governo recupera alunos de 4ª série que não sabiam ler nem escrever. Então, Bruno, você está falando do título da notícia. Olha, o Bruno está discutindo uma coisa aqui para a gente estar falando para o Gilberto, que é o seguinte, que o Gilberto coloca o título da notícia assim: projeto do governo recupera alunos de 4ª série que não sabem ler nem escrever. E a sua sugestão, Bruno, seria projeto do governo recupera alunos de 4ª série que não sabiam ler nem escrever. O que vocês... A gente pode estar começando assim, desse jeito? O Bruno, ele disse que... você pode estar falando por que você acha que tem que ser desse jeito aqui, Bruno? Porque assim, aí tá falando que não sabem. E a gente já aprendeu muita coisa, agora sabe. Então não sabiam. Então como é que a gente tem que começar dizendo isso para eles? Gostamos muito da reportagem. Gostamos muito da reportagem e o que mais?
Gostaríamos do quê? Que mudasse o título. Você mudasse o título. Aí a gente colocaria a sugestão do Bruno. Tá. Reportagem. Gostaríamos que o senhor... Quarta série. Eu queria discutir agora com vocês, Cristiano, presta atenção. Esse para aqui. Será que a gente não poderia estar substituindo esse para por outra palavra? Olha, porque assim, gostamos muito da reportagem que o senhor fez para a nossa classe. Ele fez a reportagem só para nós. Ele fez uma reportagem, essa revista, muitas pessoas leram, o Brasil todo leu. Então, ele não fez a reportagem para nossas classes. Então, qual palavra que a gente poderia estar substituindo esse para aqui? Qual outra palavra que ficaria melhor? Fala, David. Professor, que colocava sobre. Isso, David, sobre. Eu acho que ficaria melhor. Bom, continuando aqui. Para fazer outra reportagem, para saber... Fala, ô Ricardo, por que você levantou a mão na hora que eu estava lendo? Tem dois para perto do outro, um ali e outro ali. E o que você sugere, Ricardo? Tira um. Tira um? Qual seria melhor, tirar esse ou esse? O primeiro ou o segundo? O segundo. E colocaria o que no lugar? E. Vamos ver se vai ficar melhor então. Para fazer outra reportagem e saber o quanto estamos aprendendo. O projeto está... Na parte 1 deste programa, assistimos a várias situações de revisão. Para que os alunos escrevam cada vez melhor, é necessário que as atividades de revisão de texto sejam oferecidas regularmente, pois revisar, como qualquer outro procedimento, se aprende pelo uso frequente. A atividade de revisão de texto é uma situação de análise e reflexão sobre a língua. Isto exige também do professor um conhecimento e um tipo de reflexão que nem sempre estão presentes na sua formação inicial. Vejam agora como trabalhar essas questões. Então, hoje nós vamos trabalhar com uma questão que é uma questão que os professores se preocupam muito e têm bastante dificuldade para encaminhar, que é a questão de como que você intervém para ajudar o aluno a melhorar a qualidade do texto dele. Quer dizer, que é uma intervenção que não fica especificamente na questão da ortografia, como os professores estão habituados a trabalhar, mas que mexe na própria estrutura do texto. Eu escolhi 3 textos, um para cada grupo, que eu selecionei do material do projeto que a Valéria está fazendo, que é o projeto, como chama, Valéria? Casos e Causos. Então, esse projeto, ele recolhe, né, textos orais de pessoas que vão na classe contar causos e a Valéria tem pedido que os meninos escrevam as histórias contadas. E isso está criando para eles a necessidade de transformar alguma coisa que é apresentada em linguagem oral, dar a essa história apresentada em linguagem oral um tratamento de linguagem escrita. Então, as dificuldades de construir linguagem escrita
ficam muito claras nesse tipo de trabalho. Por isso, esse material é bom para a gente analisar exatamente isso, a estruturação do texto em linguagem que se escreve. Então, Valéria, conta para a gente como é que esses textos foram produzidos e como é que eles chegaram no ponto em que eles estão chegando aqui. Bom, eu fiz os seguintes encaminhamentos, Thelma. A primeira pessoa foi na minha classe, contou o caos, as crianças ouviram, eu gravei em fita cassete. Depois, no mesmo dia, eles ouviram novamente e escreveram o texto. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte, eu deixei com cada dupla um texto, uma folha. Tá? São 3 textos diferentes, um em cada mesa. E a minha proposta é o seguinte, que vocês discutam e planejem a intervenção que vocês acham mais adequada. Quer dizer, o que vocês indicariam para eles como um lugar onde precisa mexer e o que mexer aí. Se você relembrar com eles os outros contos, causos, né, que você já leu, para ver como é que se iniciam. O início do texto já mostra essa dificuldade da percepção do gênero, de que tipo de texto é. E eu acho que aí, quando você colocar para eles como é que será que começa, eles já vão pensar sobre essa questão. Eu queria conversar com vocês sobre o porquê dessa organização gráfica dos textos que eu pus na lousa e que é muito diferente da organização que vocês receberam, que era exatamente a forma como estava no texto escrito das crianças. E eu mudei a organização gráfica porque eu queria tornar visível, né, tornar visíveis alguns aspectos do texto que eu acho que são interessantes de analisar. Eu estou fazendo uma segmentação em enunciados e utilizando para caracterizar os enunciados a presença de um verbo flexionado. Uma das coisas que eu acho importante marcar é o seguinte, quando você estrutura assim um enunciado em cada linha, o começo de cada enunciado costuma ser o que um especialista em psicologia da linguagem chamado Broncar chama de organizador textual. Os organizadores textuais são elementos centrais na coesão do texto. E são eles também que estão relacionados com a pontuação. Cada enunciado costuma começar, especialmente nas narrativas, costuma começar com um organizador textual que articula esse enunciado com tudo o que aconteceu antes. Não só do ponto de vista da ligação com a frase, com o enunciado imediatamente anterior, mas também com o conjunto do texto. E uma das coisas que aparece quando você monta esse tipo de organização para analisar um texto é a qualidade dos organizadores textuais utilizados. Por exemplo, eu marquei com rosa os organizadores textuais desse texto aqui. Ó. Dá para observar que, com exceção desse quando, ali em cima, tudo mais é ir. Aqui, com essa organização, aparecem todos os organizadores textuais e é possível também marcar a ausência de substituição, que é um traço muito forte desses textos. Olha, ela, ele, dela, ela. Ó, nesse aqui, ela. Aqui vocês só estão vendo porque é o que eles estão usando. Talvez se eles fossem um pouquinho menos escolarizados, eles usariam aí, daí, aí.
Agora, o que é que entra no lugar? O que a gente tem para oferecer para esses meninos para pôr no lugar? Que é um recurso que, aquilo que você observou, o texto está liso, né? Porque falta isso, falta elementos que vão dando o ritmo, o movimento ao texto. Esse quando aí é que é o organizador textual. Na verdade, eu bobeei quando não marquei com rosa. Devia estar aqui, ó. E esse aí sobra, né? Ela jantou na casa da mãe. Qual seria o organizador textual que entraria aqui? Exatamente, vírgula. É muito interessante porque, quando você foca nessa questão dos organizadores textuais, eles são casados com a pontuação. Você tira um organizador textual e põe pontuação, ou tira a pontuação, põe organizador textual, ou põe pontuação e articula os dois elementos com dois enunciados com o organizador textual. Esse texto do Leandro está na segunda versão. Portanto, você já tinha trabalhado um pouco de pontuação com eles aqui. Repare que não é possível trabalhar, isso é uma coisa importante da gente saber. Essa ideia de que você trabalha a pontuação, trabalha os marcadores de tempo e de espaço como coisas separadas. Não dá, porque o texto é um fluxo contínuo, certo? Que você tem que partir para benefício do leitor. E essa partição, ela é ao mesmo tempo feita com palavras e com sinais de pontuação. Você percebe como a questão da pontuação e dos organizadores textuais é uma questão muito mais da estrutura do texto do que da forma final, e a gente tem tratado sempre a pontuação como se fosse um polimento, um acabamento final do texto. Não é, é estrutural. Está claro que são muitas questões quando você trabalha um texto e elas são todas articuladas. A presença desses, que tem muitos autores chamam de conectivos. Eu não gosto de chamar de conectivos, porque conectivos são as conjunções, né, basicamente. E os organizadores textuais são mais do que as conjunções. São, às vezes, locuções adverbiais completas, certo? Às vezes são enunciados, quase enunciados inteiros. Qual é o papel do professor? O professor tem que tornar determinadas questões objeto de reflexão do aluno. Isso é que é difícil. Se fosse fácil, a gente comprava feito, certo? Difícil, por quê? Não se trata de você dizer para ele, olha, você tem que... Não pode pôr E. Não pode. Mas não pode pôr E, põe o quê? Em cada E, como vocês viram, a solução é outra. Aqui, esse E, por exemplo, tem que ser um enunciado inteiro para substituir ele. Certo? Para substituir, não, para entrar aqui para o texto fazer sentido. E não tinha cachorro lá. E não tinha cachorro lá não conta sobre o núcleo do causo. O núcleo do causo é que a dona Emília não tinha certeza se ela tinha visto uma assombração ou um cachorro mesmo. E isso não está marcado. Por isso que fica liso, certo? Por quê? Porque não está marcado, não há o suspense. Onde que está? E aqui, por exemplo, esse E, né? Esse E, na verdade, precisa um outro enunciado aqui. Quer dizer, quando chegaram lá, ficaram impressionados, foi uma surpresa, ou ficaram assustados, porque não tinha nenhum cachorro, entendeu? Cada E desse é uma demanda diferente. Para que aqueles meninos usaram E? Só para ligar um enunciado ao outro. Por quê? Porque faltam esses elementos. Agora,
Por exemplo, é preciso que os meninos tenham claro que quando você vai substituir esse E aqui por alguma coisa que enriqueça o texto, você tem N mais uma formas de substituir. Não existe uma forma escolar de substituir isso. Vamos agora ver como a professora Valéria planejou uma situação de revisão de causos a partir da reunião que acabamos de assistir. Bom, pessoal, vamos retomar algumas coisas. Nós estamos fazendo o projeto de causos. Então, o seu Camilo, a semana passada, veio aqui e nos contou o caso que aconteceu com ele na infância. Nós fizemos o texto coletivo, fizemos 2 revisões do texto coletivo, foi isso que nós fizemos? Hoje, vocês vão escrever em dupla o texto, né, o caso que o seu Camilo contou para vocês a semana passada. E a atividade vai ser o seguinte: uma criança vai ditar e a outra escreve. Quando o seu Camilo era pequeno, ele... Quando o senhor Camilo... Posso ver? A avó dele era muito exigente nos estudos dele. E ele não podia sair para brincar. Olha, lembra na última revisão que nós fizemos? O que aconteceu? Tinha muito erro. E será que aqui, onde você leu para mim, Erika, o que acontece? Tem 2 eles. Tem 2? Ele. Ele ou dele? Dele. Vocês podem substituir? Como é que vocês podem fazer para melhorar? Só se a gente tirar, deixa eu ver. Aqui, ó, tirar esse dele e colocar o ele aqui. E aí, ó, vai ficar assim, então. Estudos. Ele não podia sair de casa nem brincar. Tirar qual dele, então? Este. Então apaga ele para ver se fica melhor. Então lê pra mim agora, Erika, vê como é que ficou. A avó dele era muito exigente. Gente, nós estudo, ele não colocava e ele não podia sair de casa nem brincar. E agora, ficou melhor? Ficou. E esse dele aqui, Erika e Renan? Você acha que pode substituir? Eu já sei. A avó do senhor Camilo era muito exigente. Ah, não, muito senhor Camilo, isso fica muito... Não vai ficar muito bom. E o que pode ser colocado então aí, Erika? A sua avó era muito exigente, colocar o sua. Colocar o sua fica melhor? Fica melhor. Então, faça a substituição. E o que mais você está observando aqui, Fábio? Aquilo que a gente fez nas revisões de texto de vocês. Dá mais informação. Às vezes dá até mais vontade de a gente ler. Por isso, se a gente... Deixar o texto mais emocionante. E o que precisa deixar o texto com mais informações, Fábio? Tirar as palavras repetidas. Tirar as palavras repetidas, às vezes colocar as palavras novas. A pessoa nem falou, mas sempre fica boa a história. Para trabalhar a revisão de textos com os alunos, é preciso que o professor construa para si mesmo uma intimidade com a língua escrita, que só se adquire lendo muito, além de um conhecimento mais específico sobre as questões da textualidade. Até a próxima.